quase 5 anos estudando sozinha em casa para o vestibular de medicina, só com cursinhos online. Eu acho que eu tenho propriedade para fazer um comparativo aí de todos os cursinhos que eu já usei, que são a Afilade, o A Prova Total, o Me Salva, o Estude, o Ferreto, o Se Liga, Descomplica e a Sala do Saber. Se você tá querendo saber aí se vale a pena ou não assinar algum desses cursinhos, ou tá procurando mesmo de forma geral qual que é o melhor, fica nesse vídeo até o final que eu vou fazer um comparativo aí, vou levantar pontos positivos e negativos de cada um deles, para te ajudar aí a fazer a melhor escolha para você. Se eu conseguir te ajudar nesse vídeo, não esquece de me ajudar de volta e ajudar outras pessoas também, deixando o like, que aí você me ajuda muito na divulgação e esse vídeo chega a mais pessoas como você que estava precisando. Oi, amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Amanda, eu sou vestibulanda de medicina e se você está chegando nesse canal agora por esse vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui eu faço vídeos da minha rotina, do meu dia a dia, estudando sozinha em casa para o vestibular de medicina, mas também faço vídeos como esse, em que eu dou dicas de estudo, dicas de produtividade, falo sobre um cursinho, falo sobre um método de estudo, enfim. Dá uma olhada ali no canal pra ver se não tem mais algum vídeo que consiga te ajudar. E se você gostar, já fica por aqui, né? Vai que eu posto mais vídeos que você tá precisando. Se inscreve e ativa o sininho e não esquece de deixar teu like em todos os vídeos que você gostar. Ah, e se você tiver um pedido de vídeo, pode deixar nos comentários. Não fica com vergonha que eu adoro receber esse tipo de comentário, tá bom? Então é isso. Agora sim, bora pro vídeo. O primeiro cursinho que eu vou falar aqui vai ser sobre a Afilade. Não poderia ser diferente. Eu acredito muito na metodologia deles, acredito muito na forma como eles querem passar esse estudo pro vestibular pra gente. O maior ponto positivo deles é justamente essa questão de proximidade que eles proporcionam pra gente. Porque quando a gente tá estudando sozinho em casa, fica muito aquela coisa assim de será que eu aprendi certo? Se você tem uma dúvida, você não tem muito bem pra onde levar, se não é pro Google. Se o Google não consegue te ajudar, parece que ninguém mais consegue. Então essa proximidade que eles proporcionam pra gente é muito boa. Eles têm um grupo no WhatsApp para cada área do conhecimento, que lá você consegue mandar suas dúvidas, alguma questão que você não conseguiu fazer, que você não tem ideia do que seja aquela questão. Você pode mandar lá no grupo, os professores vão te ajudar por áudio, ou eles mesmos escrevem um textinho ali, eles te mandam foto, vídeo da resolução daquela questão, te explicando como que faz. É tudo pra você, assim, é você e o professor. Então, é muito bom isso. Esse é o primeiro ponto positivo deles. Quando eu conheci eles, foi uma coisa assim que brilhou os meus olhos de verdade. Justamente porque eu acredito no tanto que é importante a gente ter essa proximidade com os professores, até pra se sentir bem com os seus estudos, sabe? Pra você saber que, não, se você tem uma dúvida, você levou pro professor, então você não tem dúvida se tá tudo certo, sabe? Isso é muito, 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 muito bom. Além desse tirar dúvidas aí no WhatsApp, eles também proporcionam monitorias de redação e de orientação do estudo, que são você e o professor via Meet, só vocês dois, para conversar sobre as suas dificuldades, para conversar sobre algum ponto que você tem que melhorar ali na redação. A professora vai te mostrar o que realmente fazer, não é só assim, ai, melhore nisso. Não, vocês podem ali construir uma redação juntos se você precisar. No caso da orientação de estudos também, você consegue ali com o orientador pedagógico construir ali uma rotina que ele vai te ajudar a ver o que é melhor para você, onde encaixar aquilo, em que parte do estudo você tá, o que você tem que priorizar. E outro ponto positivo que se interliga aí é justamente que eles têm um simulado diagnóstico, que você faz esse simulado justamente para que o orientador consiga ver ali quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos, o que você tem que melhorar, sabe? Então isso é muito bom, é realmente individualizado, mais próximo do professor. Eles também trabalham com simulados ilimitados, com correção TRI para o Enem, e também simulados ilimitados de outras bancas de vestibulares do país inteiro. Eles também têm simulados no final de cada unidade, sabe? E assisti uma aula lá de probabilidade, tem um simuladinho de probabilidade para você ver ali se tem algum pontinho que você não pegou muito bem. As correções de redação também são ilimitadas e também agora tem outras bancas também além do Enem. Então, assim, vários pontos positivos, por isso que eu quis já começar com eles. Só que assim, realmente, algumas pessoas até falaram assim, é muito bom, mas um ponto negativo deles seria que eles têm um preço um pouco maior do que os cursinhos tradicionais aí que a gente vê, os mais populares. Geralmente você acha aí cursinhos por, sei lá, 12 vezes de 39, de 49, de às vezes 29, 19. O deles é um pouquinho mais salgado. Então esse de fato é um ponto negativo, né?
só que são diferenciais realmente. Então, acho que não teria como ficar ali mais ou menos na mesma média de um cursinho que, de fato, é bom, né? Como eu vou dizer aqui pra vocês, vou destacar pontos positivos de vários cursinhos. Mas essa questão dessa proximidade, desse acesso aos professores, não teria como ficar no mesmo precinho ali do que é um pouco mais básico. Então, de fato, não tem muito o que discutir sobre isso, é mais caro sim. Mas se você tem condições, é muito bom que você invista nisso aí sim, justamente por essa proximidade do professor e por essa possibilidade de tirar todas as suas dúvidas, qualquer dúvida, assim, sabe? Você não tem limitação de, só pode tirar dúvidas ali dos exercícios que tem na plataforma. Não. E outro ponto negativo que eu gostaria de destacar aqui é que eles têm poucos resumos, tipo coisas em PDF, assim, sabe? Um resuminho ali em PDF já pronto pra você pegar, um mapa mental, sei lá, uma apostila em PDF daquilo pra caso você não tenha tempo de assistir a aula. Mas são esses os pontos negativos que eu queria destacar aqui pra vocês. Se você ficou interessado na Filade, eu tenho um cupom de desconto, tá? É só colocar lá Amanda15 que você vai ganhar 15% de desconto na assinatura. Então já ajuda aí a bater esse valorzinho que é um pouquinho mais alto, mas que vale a pena. Então, se você for assinar, não esquece de usar o meu cupom. Usem à vontade, se vocês conhecerem algum amigo que queira assinar, que vai assinar, manda esse cupom pra eles que 15% de desconto é sempre bem-vindo, né? O segundo cursinho que eu quero falar aqui com vocês é o A Prova Total. Eu também uso o A Prova Total, nesse ano eu uso a Filade e o A Prova Total. Porque quando eu conheci a Filade eu já tinha o plano da Prova Total, então, né? Aí os pontos positivos que eu queria destacar é que eles têm muitas aulas, muitos PDFs, muitos resumos, muitos mapas mentais, tem muita coisa na plataforma. Então, realmente é muito bom por conta disso. Um módulo de uma coisa tem muita aula e as aulas também elas são bem demoradas, tipo, são aulas de 20 minutos, 15 minutos no mínimo, assim. Então, realmente tem bastante conteúdo e conteúdo bem detalhado. Tem muitos exercícios também, eu gosto também que os exercícios deles são sempre em forma crescente, sabe? De dificuldade. Então, começa ali. Na verdade, você pode escolher se você quer desse jeito, se você quer do contrário, ou se você quer aleatório. Mas eu sempre gosto de usar assim, que é dessa forma crescente de dificuldade. E eles também têm ali sempre as resoluções desses exercícios e tal. É bem legal, é um cursinho muito bom. Ele já é um cursinho aí com preço um pouco mais popular, né, um pouco mais acessível. Mas ele não conta daí com esse acesso aos professores. Você tem ali as resoluções dos exercícios e tudo mais. Você até tem uma comunidade em que você pode postar ali suas dúvidas e alguns alunos ou alguns monitores vão te responder eventualmente. Mas isso demora, né, gente? Tipo, são algumas semanas para eles responderem. Também não é certo que eles vão responder. Não é aquela coisa assim direta no WhatsApp. Mas é um bom cursinho também, eu adoro a Prova Total. E assim, os pontos negativos são justamente alguns positivos, que é esse fato de ter muita aula, das aulas serem muito detalhadas, das aulas serem demoradas, então às vezes acaba atrapalhando esse fato de, principalmente de ter muita aula, sabe? Às vezes você vai assistir alguma coisa de uma matéria específica e você se assusta de tanta coisa que tem e da duração das aulas. Então isso acaba sendo aí um ponto negativo em alguns aspectos. E também tem a correção de redação, eu gosto da correção de redação deles, eu acho que é legal, mas eu gosto muito também da correção de redação do Me Salva, que eu vou falar agora no próximo. Então eu saí do Me Salva e fui pra Prova Total. Aí eu gostei muito da parte das aulas do A Prova Total, preferível, mas eu queria a redação do Me Salva, a correção de redação do Me Salva. Então, fica aí nessa coisa, sabe? Então vamos falar do Me Salva. Na minha opinião, o ponto mais positivo deles é que era a melhor correção de redação que eu já vi. Na época, na verdade, porque eu vi que tiveram algumas mudanças, eu vi que o professor Henrique saiu do Me Salva, então fiquei triste com isso. Que bom que eu não uso o Me Salva, porque seria uma grande perda. Mas talvez eles mantenham um padrão, né? Não significa que só porque um professor saiu não seja mais o mesmo padrão. Mas esse é o maior ponto positivo deles que eu já reparei. Eu gosto também do fato de que as aulas são quebradinhas e menores. Eu lembro, assim, que as aulas mais longas do Me Salva eram sempre de, tipo, 15 minutos. Então isso se torna um pouco mais leve, sabe? Quando você não tá com saco de estudar. Aí você se depara com uma aula de 30 minutos
e uma aula de, sei lá, 15 minutos. É muito mais fácil, sabe? Ou 2 aulas de 7, parece que o teu cérebro interpreta melhor aquela informação. E eu gostava da forma que o Me Salva dava aula. O Me Salva é diferente desses outros cursinhos que dão aula no quadro ou em slides. Moto passando. Eles dão aula nos mapas mentais, com desenho, você só vê a mão deles escrevendo. E eu gostava disso, eu achava que isso ajudava um pouquinho, não é nada assim, nossa, mas ajudava um pouquinho na minha concentração. Então aí é um ponto a se levar em consideração, caso você também tenha, assim, alguns problemas com concentração. Mas alguns pontos negativos do Me Salva é que algumas matérias deixavam muito a desejar. Tipo, filosofia e sociologia e história eram as 3 matérias que eu mais senti falta no Me Salva. Eu gostava muito da parte de exatas deles, mas essa parte aí de humanas, só geografia que eu gostava muito. Eu achava assim, tudo que eu achava que tinha que ter, tinha lá, sabe, de aulas e de detalhamento das coisas. Mas essas 3 matérias, pelo menos na minha época, acho que eu usei eles em 2020, era bem fraco. Eu sempre tinha que ir pro YouTube. Então, dá uma olhadinha aí pra ver se eles melhoraram alguma coisa. Mas é um ponto negativo aí, principalmente se você é como eu, que é tipo mais de exatas e tem um pouco de dificuldade em humanas ali, talvez possa te atrapalhar um pouco. A plataforma também é um pouquinho difícil de você entender, de mexer. Não é nada assim de nossa, tipo, meu Deus, sabe? Mas ela, não sei, ela não é visualmente tão atrativa assim, sabe? Então, eu precisava levantar pontos negativos. Então é um ponto negativo, mas assim, não é nada que tipo, nossa, não vou comprar só por conta disso. Se você acha que o Me Salva é melhor pra você. E o último ponto negativo é que eles tinham poucos exercícios e eu me lembro que vários exercícios não tinham resolução. E às vezes tinha um gabarito errado e aí você ficava ali assim, sabe? Tipo, o que eu faço? Sabe? Então isso realmente é um ponto negativo bem grave, assim. Mas tinha um exercício sim, obviamente, que tinha uma resolução, que você conseguia entender a resolução e, né, então fica aí. Mas nos exercícios eles também tinham a possibilidade de comentários. Então, às vezes, você não conseguia com a resolução do professor, ou não tinha a resolução do exercício, mas tinha uma alma santa que comentou ali a resolução. Então, tinha isso, pra amenizar a situação. Vamos falar do Study agora. O Study eu nunca fui assinante deles, mas eu usei o Study naquela época em que eles liberaram grátis por conta da pandemia, sabe? E eu usei principalmente para arte e literatura por conta do vestibular tradicional que eu fazia. Então, é um ponto positivo deles, eles realmente têm aulas de arte, não é aquela coisa assim, tipo, 5 aulas de arte falando só do geralzão, assim, sabe? Realmente tinham aulas bem aprofundadas de arte. E de literatura, que foi o que eu vi, e eu vi que, assim, nas outras matérias também tinham bastante aprofundamento nas matérias. Eu gostei que eles tinham esses resumos escritos de tudo que o professor falou na aula, tinha no resumo, tipo, claro, né, em tópicos e tal, resumido, mas eu gostava disso porque você conseguia se orientar ali com o que o professor ia falar, se precisava assistir aquela aula mesmo ou não. Então, isso é um ponto muito positivo, eu acho que ajuda muito. Só que as aulas, de fato, elas eram bem detalhistas e acabavam sendo, assim, mais chatas. Eu me lembro de várias aulas de arte que, assim, eu não... sabe? Também tem o fato de que eu não gosto de arte, né, gente? Mas eu achava meio assim, é um método bem tradicional, bem no quadro mesmo, bem cheio de coisas, o professor falando e tal. Então, pode ser que se você tem essa dificuldade aí, pode não ser o ideal pra você. E eu sei que, pelo menos na minha época, ele tinha um custo mais alto dos tradicionais. Assim, não chegava a ser muito mais alto, mas ele não era tipo, sei lá, 30. Eu acho que na minha época era 70 o plano mais completo. Alguma coisa assim, sabe? Eu não sei quanto tá agora e não vou falar de valores nesse vídeo, porque, né, é um vídeo que vai ficar aqui, mas ele é mais alto do que os cursinhos aí de 30 reais, por exemplo. O próximo que eu vou falar vai ser o Ferreto. O Ferreto, eu vejo muito que tem essa coisa entre Ferreto e a Prova Total, são os dois mais destacados na internet, né? Mas assim, particularmente eu, entre esses dois, prefiro o A Prova Total. Não sei lá, eu prefiro assim até por coisas visuais da plataforma. Mas o principal ponto positivo do Ferreto é que tem o Ferreto de professor de matemática, né? Não preciso falar mais nada, tem o Ferreto de professor de matemática, o que é ótimo. Eles também têm muitas aulas e as aulas são mais quebradinhas, assim, são aulas menores. A maioria tem aulas maiores, mas tem aulas menorezinhas, assim.
Então isso é bem bom. Também lembro que tinham vários exercícios e os exercícios sempre resolvidos em vídeo, o que ajudava muito. Na época que eu assinei, se eu não me engano, tinha só o matemática e natureza. Agora acho que eles incrementaram todas as áreas, né? Mas eu não cheguei a conhecer e eu não usava eles em natureza, eu realmente usei pra matemática só. E os pontos negativos do Ferreto seria justamente essa coisa da didática do Ferreto também é um ponto negativo em alguns casos, porque às vezes você já tem facilidade naquele assunto, e aí o Ferreto realmente ele explica bem devagarzinho, bem explicando mesmo cada tintim por tintim. Então se você já sabe aquele assunto, às vezes pode ser um pouco chato e um pouco demorado demais pro que você precisa, então aí é um ponto negativo. E também aquela mesma coisa do A Prova Total, de ter muitas aulas, as aulas serem bem detalhistas, então você não sabe até que ponto você precisa daquela matéria pro Enem e até que ponto, a partir dali, já é pra vestibular tradicional, sabe? Sabe essa coisa assim? Então isso é um pontinho aí meio negativo. E também a questão visual. Eu confesso, assim, que o que me fez escolher entre A Prova Total e Ferreto também foi a questão visual. Eu achava, e ainda acho, A Prova Total uma das plataformas mais bonitas, assim, sabe? Visualmente atrativas. Então, por isso que eu escolhi dentre esses dois aí, A Prova Total. E também porque eu já estava acostumada com a didática dos professores. Eu tenho uma facilidade, sim, em matemática e natureza, então eu não vi necessidade de ficar ali com o Ferreto por conta do Ferreto. E o professor de matemática do A Prova Total também é muito bom, sabe? Ele é bem detalhistinha e tal também, mas não é tanto quanto o Ferreto. Daí fica aí a seu critério o que você precisa mais, tá? Agora vamos falar do Se Liga. É importante dizer pra vocês que o Se Liga eu usei há muito tempo, em 2019, na época em que era só Se Liga de humanas, não tinha nem linguagens. E acho que agora o Se Liga já é uma plataforma de todas, né, se eu não me engano. Então, o que eu vou falar vai ser sobre a parte de humanas. Também não sei se eles regravaram as aulas, se mudou muita coisa, mas como eu usei, eu vim falar aí a minha opinião da época que eu usei. Eu gostava muito do fato de que era mais fácil de entender história ali, por conta da forma, né, do professor de contar em historinhas, parece que ele tá contando uma fofoca do que aconteceu. Era bem legal, porque eu tinha dificuldade em humanas ali, principalmente história, geografia e essas coisas. Então, foi bem legal, assim, essa metodologia pra história, pra mim. Pra geografia já é um ponto negativo que eu não gostei muito, que o professor, tipo, ele dava muitas voltas. Eu sou uma pessoa muito tradicional, eu preciso que você comece num ponto e termine num ponto linear, assim, sabe? Que você vai evoluindo. E não que você vá pra um lado, daí você fale de outra coisa, daí você fale de outra e tal, pra você chegar no ponto central. Eu não consigo com isso. Então, isso me atrapalhou um pouco, mas em história foi bom. E eu gostava também que tinha muitas discussões de sociologia, assim, muita coisa, tipo... Não era aula, tipo, ai, tal sociólogo. Tinha isso também, mas tinha também muitas discussões, tipo, ai, o feminismo. E aí ele puxava discussões do que teria facilmente caído na prova, sabe? Sobre feminismo, sobre ambientalismo, essas coisas assim. Então eu gostava disso, porque ajudava bastante a você, tipo, já ficar, assim, preparado pro que podia cair daquilo. Só que, como falei, o ponto negativo é que, em alguns casos, essa didática pode atrapalhar bastante. Principalmente em geografia, me atrapalhou muito. Filosofia também não era muito, não gostava muito. Eu gostava mais de história e sociologia por lá. E também, por ser essas aulas um pouco mais didáticas, um pouco mais pra puxar, pra te chamar a atenção, sabe? Prender a sua atenção, às vezes pode parecer que ele tá dando um resumo muito daquilo, que não tem muitos detalhes técnicos daquela matéria. Só que aí depende muito do que você precisa. Tipo, um vestibular tradicional, às vezes, realmente cobre algum detalhe mais técnico daquela matéria. De novo, falando em humanas, gente, que é o que eu entendo, que é o que eu vi ali na plataforma. Então, às vezes, pode não ser muito bom pra você. Mas, por exemplo, pro Enem, em história, é muito bom, assim, sabe? Eu tô feita ali em história, e grande parte disso por conta do Se Liga. Agora a gente vai pro Descomplica, que foi o primeiro cursinho online que eu assinei. Eu já queria destacar de cara que o principal benefício ali do Descomplica, que eu realmente tenho um carinho muito grande por isso, é justamente eles pregarem muito essa possibilidade do estudo, sabe? De que você consegue passar em medicina, na USP, se você estudar, e que a gente tá aqui pra isso, que você precisa desse básico.
O Descomplica foi essencial pra mim no começo, pra justamente sair daquela mentalidade de eu só passaria em medicina se eu estudasse naquele cursinho X famoso, sabe? Eu gosto muito dessa mentalidade do Descomplica. Eu não sei se eles mantiveram essa mentalidade, né? Porque 2018 que eu usei eles, mas era um ponto, assim, muito positivo do Descomplica. Eu gostava muito disso, assim, dessa coisa de eles simplificarem. E é isso, assim, sabe? Não se preocupa que se você estudar, se você aprender isso aqui, vai dar certo. Então, isso é muito importante. Eu gostava também que várias matérias, principalmente as exatas, tinham 2 professores dando aula daquela mesma matéria. Então, às vezes, lá, óptica, tinha aula de óptica com o professor X e aula de óptica com o professor Y, sobre a mesma coisa. E aí você escolhe qual didática te agrada mais. Eu gostava bastante disso, porque tinha alguns professores que eu não me dava muito com a didática. A mesma coisa lá do Se Liga, sabe? De fazer muitas analogias e ir e volta, me atrapalhava um pouco. Então eu gostava dos professores um pouquinho mais tradicionais. Então eu gostava disso, que eles, tipo, disponibilizavam, não sei se continuam disponibilizando, essas aulas variadas, com professores variados, sabe? Isso é muito bom. E eu também gostava que eles simplificavam o conteúdo, assim, sabe? Tinha vários macetes, eles já davam a aula pra você falando assim, olha, calma, é só isso aqui que você precisa saber. Pronto, só isso, entende? Então isso me ajudou muito no começo, preparou muito o meu emocional. Só que também tem o ponto, indo pros negativos, que às vezes ficavam muito resumidas as aulas, tipo, ficava uma coisa assim muito um resumão daquilo, e aí você ia fazer um exercício um pouco mais detalhista, sei lá, uma FUVEST, uma Unicamp, alguma coisa assim, você já ficava meio... Até, não é nem que você não sabia o conteúdo, mas por ter uma linguagem um pouco mais difícil, por tratar de coisas que não foi o foco ali da aula, sabe? Aqueles detalhezinhos, já te assustava, sabe? Então isso é um ponto aí negativo que várias pessoas falam, que assim, é bom, mas ele é meio resumido. Então depende também muito de qual estágio você tá, do que você precisa, para qual vestibular você precisa. Então fica aí a seu critério daí, né? Uma coisa que eu não gostava nada era que as correções de redação, elas eram muito discrepantes. No sentido assim de... Eu sou a mesma pessoa, eu escrevo do mesmo jeito, e aí em uma semana eu mandava e eu tirava 900 e pouco, e em outra semana eu mandava uma redação de outro tema, mas assim, com o mesmo padrão de escrita, não um modelo, mas só eu, entendeu? Uma semana e outra eu não vou mudar muita coisa na forma de escrever. E mudava muito, assim, tirava 700 e pouco e tal, destacavam erros que você não conseguia enxergar o porquê que aquilo era um erro, sabe? Então, essa discrepância aí de correção de redação me atrapalhava muito, eu ficava muito irritada. Eu me lembro que isso, assim, era uma coisa que me irritava bastante no cursinho. Eu não sei se continua até hoje, mas muita gente fala que sim, que continua desse jeito, assim, que as correções de redação não são muito detalhistas, assim. É bom pra você aprender mais ou menos como precisa, tipo, começar, sabe? Mas, se você tiver a oportunidade de começar em outra que é um pouco melhor ainda, né? E eu lembro também que a plataforma era um pouco desorganizada, justamente nesse sentido que eu falei de ter várias aulas da mesma matéria com outros professores. Então você entrava lá num módulo de óptica e você não sabia se você tinha que seguir aquelas aulas, tipo, a primeira, daí a segunda, daí a terceira, sabe? Ficava um pouco tipo, mas eu preciso assistir essa segunda aula aqui, se eu assistir essa primeira, então era meio chato isso. Então, outro ponto negativo. E aí agora, por último, a gente vai falar da Sala do Saber. A Sala do Saber também eu não usei muito ela, mas eu dei uma olhada em várias aulas, conheço pessoas que já usaram também, já me falaram mais ou menos a mesma coisa que eu senti. Então, assim, o bom da Sala do Saber é que eles são aqui do Paraná, se eu não me engano. Então, eu senti essa confiança aí de que os detalhezinhos dos vestibulares tradicionais aqui do Paraná, eles eram explorados em aula, o que era ótimo para quem estava prestando, né, esses vestibulares. Eles eram bem tradicionais, bem detalhistas, assim, nas aulas. As aulas, nossa, elas eram bem longas, acho que tinham aulas de 40 minutos, assim, pelo que eu me lembro. Então, tinha vários detalhes, assim. Eu acho, assim, que de todos que eu usei, o Sala do Saber é o que mais parece com o que eu imagino ser um cursinho presencial, sabe? Então, aí depende, né? Se você quer uma metodologia bem tradicional zona, assim, bem detalhista,
fica a seu critério também. Isso também tem correção de redação de outras bancas e principalmente dessas bancas aqui do Paraná, que são um pouco difíceis de achar. Tipo, você até acha correção de redação, tipo, Federal do Paraná, o UEL é um pouco mais fácil de você achar, mas tipo, o UEM, o EPG, o Unicentro, são vestibulares de universidades um pouco menos conhecidas aqui do estado. Então, alguns cursinhos que mesmo que oferecessem outras bancas, não ofereciam essa. E aí na Sala do Saber tinha. Então isso é um ponto positivo, porque, né, pra quem presta, a gente fica meio perdido aonde manda as redações. Só que aí, indo pros pontos negativos, já me falaram que essas correções não são muito detalhadas. Então elas não são muito boas, assim, tipo, eles apontam ali um errinho, mas não tem muito, assim, sabe? Olha, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, sabe? Tipo, não é muito bem desenvolvido ali o que você precisa fazer pra consertar. Algumas coisas já me falaram que muitos erros passam, assim, e eles, tipo, deixa. Então, é um ponto a se levar, né, em consideração. Outro ponto negativo é justamente o que eu falei, de ser bem tradicional, bem detalhista, que pode mais atrapalhar do que te ajudar. Então, é um ponto aí também a se levar em consideração. O fato também de ter bastante aulas e aulas bem demoradas também atrapalha bastante, principalmente se você, por exemplo, quer um cursinho para assinar agora, para passar no Enem do final do ano, sabe? Pode ser que não seja o ideal para você, justamente por conta dessa demora das aulas. E também o Sala do Saber também é um dos mais caros, assim, sabe? Sai um pouco daquele popular ali de R$30, R$40, então ele é mais caro. Ele até tem, se eu não me engano, um plano que é um pouco mais barato, mas mesmo assim é mais caro. E aí ele é bem limitado, se eu não me engano, tem poucas correções de redação e tal. Então são esses os pontos positivos e negativos que eu consegui levantar dele e dos outros cursinhos também. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado você. Eu quero destacar aqui que eu tenho aí minhas preferências de cursinho. Se eu tivesse que dizer assim, de todos esses cursinhos que eu já conheci, quais são os meus preferidos ou qual é o meu preferido, seria assim, a Filad e o A Prova Total. Eu sempre recomendo assim. Eu sei que a Filad, ela é um valor um pouco mais alto, mas eu sempre falo, se você tem condições de assinar, investe nisso, principalmente pela questão da proximidade, principalmente pela questão do tirar dúvidas. Então é muito bom, se você tem a possibilidade aí de assinar a Filad, mesmo ela tendo um valor mais alto, vale a pena, mas se você não tiver, dos meus populares preferidos é o A Prova Total, sem dúvidas. Por tudo que eu destaquei aqui. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem suas opiniões sobre os cursinhos, deixa aqui nos comentários, vamos fazer uma comunidade aberta aí de alunos. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like pra mim, por favor, que me ajuda muito na divulgação e ajuda outras pessoas também. Se você é novo no canal, quiser ficar por aqui, não esquece de apertar no inscrever-se e ligar o sininho. É isso, gente. Um beijo, obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.